Boa tarde, eu me chamo Alexson Souza da Silva e irei apresentar hoje elementos de transmissão. Então, um sistema de transmissão ele serve para transferir potência e movimento a um outro sistema. Então, você tem ali o primeiro sistema que ele é formado pelo motor, por uma polia motor ou condutora, né? Ela vai estar utilizando por intermédio da correia para transmitir essa movimentação do motor para um outro eixo. Esse eixo ele é chamado de com uma polia movida ou conduzida. Ele vai ser conduzido então através da correia. Sistema de transmissão variador serve, como o próprio nome diz, variar. Então ele vai variar essa rotação. Você vai utilizar ali um motor, né, por cima do eixo, e você pode ser tanto por atrito, tanto por correias, quanto por engrenagens. Nesse caso nosso aqui vai estar representado por engrenagens. Então você vai ter um motor ali que vai transmitir através das engrenagens uma variação de movimentação, de rotação na verdade. Transmissão de força e movimento, que pode ser tanto pela forma quanto pelo atrito. A forma vai estar relacionada com um encaixamento que se dá entre os elementos de transmissão, né? E vão possuir forças maiores do que os elementos de atrito. Embora os elementos, a transmissão de força por atrito ela apresente boa centralização das peças ligadas aos eixos e não apresenta tanta força, né? Não transmite tanta força igual acontece com o da forma. E o da forma você vai utilizar de elementos chavetados, enquanto que no do atrito você vai utilizar de elementos anelares. E temos as correias, né? Como no início ali a gente já apresentou. Então as correias basicamente necessitam de duas polias cilíndricas para poder fazer essa movimentação, essa transmissão de movimento. E elas podem ser tanto contínuas quanto de emendas. Aqui nós temos uma foto real das polias. E as correntes, né? As correntes de elos, que é essa primeira, ela é utilizada para suspensão de cargas. Enquanto que essas correntes de dentes, elas são utilizadas para movimentos com altas rotações. Enquanto que essa de roletes, elas são utilizadas para bicicletas, então para funções que necessitem de baixas rotações. E vale salientar ali que elas são utilizadas em conjunto com a engrenagem, né? A corrente ali. Ela é utilizada em conjunto com a engrenagem. As engrenagens, que iremos falar agora, elas podem variar em função do rasgo da chaveta, do dente, do cubo, do vão do dente e do corpo. São as formas de variação das engrenagens. Aqui na direita é representada uma engrenagem cilíndrica, e que são dois eixos que são paralelos entre si. Então você vai ter ali ó, um engrenamento entre os dentes, que os dentes vale salientar que são dentes paralelos em relação ao eixo. Então são dentes retos, né? E no da esquerda a gente tem ali uma engrenagem cônica e com os dentes helicoidais formados por hélices. Então existem essas duas formas de engrenagens, enquanto que no da direita ali, como eu falei, ela é utilizada por dois eixos paralelos, enquanto que nessa daqui são dois eixos que concorrem entre si, concorrentes. Temos as roscas de transporte ao movimento, que conforme você movimenta ali no da esquerda, de forma giratória aquele parafuso, ele vai transmitir um movimento longitudinal para essa luva. E enquanto que essa rosca vai transmitir um movimento longitudinal para um movimento giratório. Então as roscas servem para fazer essa mudança também, esse transporte e movimento. Ali você tem um exemplo também do macaco, né? Conforme você movimenta o macaco, ele vai estar acionando esse macaco, elevando o nível do macaco ou abaixando o nível do macaco. Chegamos finalmente aos eixos, que é a coluna cervical de todo o sistema de transmissão. O eixo ele é primordial, porque é nele que vai todos os elementos de transmissão. E temos ele fixo, basicamente são os elementos que giram, né? O eixo em si não gira, e o eixo giratório, que vai girar em consonância com os elementos giratórios, com os elementos de transmissão. Então os elementos de transmissão gira também uma certa rotação, o eixo também gira devido à mesma rotação ou não. E os eixos vão ser maciços, eixos vazados, eixos cônicos, entre outros. E finaliza a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção.